Olá, começando mais um vídeo no canal. Eu sou o Caio, como vocês já devem saber. Eu tô começando um novo assunto nesse novo vídeo, falando sobre origens. Eu vou contar pra vocês um pouco de onde eu vim, quem eu sou. E pra vocês terem ideia, nesse começo do vídeo vocês vão ver as cidades em que eu já vivi, as cidades que eu já passei um tempo da minha vida e já produzi coisas nessas cidades. Entre elas a Alemanha, atualmente aqui na Espanha, e o último é o Brasil, a minha cidade no interior de São Paulo. Eu vivo atualmente aqui na Espanha e eu quero contar pra vocês uma coisa. Bom, eu venho de uma cidade muito pequena, uma cidade de 30 mil habitantes no interior de São Paulo. E vocês podem ver já no vídeo da onde eu saí, e onde eu passei, e onde eu estou. Eu quero dizer pra vocês que nada nessa vida é fácil, não. Mas nós temos o poder de deixá-las mais simples, ou não. Bom, eu sou natural de Campinas, interior de São Paulo, uma das cidades grandes. E com 3 anos de idade eu me mudei pra Mirandópolis com os meus pais. E ali eu fiquei até os meus 18. Eu sou aluno de escola pública do estado de São Paulo. E eu não tinha muita perspectiva de crescimento, pra falar a verdade. Porque o sistema te impõe uma coisa em que você é criado para ser mandado. Você é criado para não ser grande, para você ser mais um número no sistema. Mas eu quis contrariar as expectativas e as estatísticas. E eu tive a oportunidade uma vez de escolher ou fazer uma faculdade, como toda pessoa que tem a condição e que faz. Esse é o caminho natural do estudante do Brasil. E aí eu ia ficar 4 anos nessa faculdade e eu a comecei. Só que um detalhe, para que vocês entendam. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade e em todo esse tempo, acredito eu, pela permissão de Deus e pelo caminho que Deus trilhou, eu pude aprender com pessoas diferentes no caminho. Eu pude aprender e compartilhar com personalidades diferentes, com pessoas que tinham pensamentos e culturas diferentes. Isso me fez crescer muito. Então, com 12 anos eu comecei a trabalhar. E aí eu trabalhei numa loja de informática. Eu era técnico, ainda tenho algumas valências em técnico de informática. Eu trabalhei no jornal da minha cidade. Eu trabalhei no escritório de contabilidade. E eu também trabalhei fazendo manutenção de ar-condicionado e também trabalhei por um tempo de pedreiro. E aí eu sempre tive um sonho de ser dono de um negócio, ser dono de uma empresa. E isso eu não aprendi com pessoas, mas isso é uma vocação que imagino eu que eu tenho, porque eu tenho esse sonho, essa vontade desde pequeno. Enfim, eu sempre tive isso na cabeça. Só que eu sempre fui ensinado, não pelos meus pais, mas pela escola, porque pouco tempo da nossa vida a gente passa realmente em casa quando a gente é criança. A gente vai pra escola, a gente fica em casa, almoça, fica um tempo ali e tal. E geralmente o pai tá trabalhando, ou a mãe tá trabalhando, ou os dois estão trabalhando. E você passa mais tempo à mercê de informações que muitas vezes não vêm dos seus pais, entende? E aí eu cresci nesse natural. Eu vou trabalhar e eu vou talvez fazer uma faculdade. Só que eu nunca tive essa vontade de fazer uma faculdade naquele momento. Eu não queria sair da escola pública e ir direto para uma faculdade. Só que eu fui, pelas circunstâncias, fui até empurrado a fazer isso. Graças a Deus, meu pai tinha uma condição de ter juntado dinheiro de muitos anos e conseguiu me pagar essa faculdade. Eu fiz a faculdade de economia e eu cursei essa faculdade durante 1 ano e meio. Só que eu tinha enterrado todos os meus sonhos anteriores. Só que eu fiz economia porque eu tenho interesse por política, eu tenho interesse por negócio. Mas eu não sabia que forma que eu ia desempenhar isso. Então eu fui pra faculdade, numa faculdade que se enquadra mais ou menos nesse perfil. E bom, e pra mim eu tinha muito certo o curso da minha vida. Eu vou trabalhar quando eu conseguir um emprego, que era muito difícil na cidade que eu estava conseguir um emprego. Então eu fazia bico, eu trabalhava por conta, já fui vendedor de salgados e doces. E aí eu saí
desse emprego autônomo. E enquanto eu estava fazendo faculdade, me chamou a atenção uma coisa, que eu tinha uma facilidade para vender coisas. Eu tinha uma facilidade de fazer relacionamentos com as pessoas. E, bom, e me veio a ideia, o Plim, aquela chavezinha que você vira na sua vida. E eu tive uma oportunidade através do futebol, que também era um sonho que eu tinha enterrado até aquele momento. Só que eu queria usar isso para fazer um intercâmbio fora do Brasil, para estudar fora do Brasil. Porque eu acho que a expectativa de nós estudantes brasileiros é muito pequena. Nós sabemos que tem muitas pessoas que conseguem certos postos porque são indicadas. Sim, bem, mérito de quem está indicando e mérito de quem consegue uma indicação. E eu fui vendo que o Brasil estava caminhando de mal a pior em alguns sentidos. Espero que melhore em nome de Jesus. E eu tive a decisão, em vez de gastar dinheiro aí em 4 anos de faculdade com transporte e viajar todo dia 90 km para ir, 90 km para voltar, de segunda a sábado, eu fiz uma decisão. E esse dinheiro que eu tinha para pagar essa faculdade, não tenho vergonha de dizer isso, eu falei com o meu pai. Falei, pai, ao invés de eu ir fazer isso, eu quero fazer um intercâmbio fora do Brasil. E aí eu fiz um teste de futebol, eu estava muito fora de forma, estava muito diferente do que eu estou hoje. Só que eu tinha vontade de estudar e o captador sabia disso, a pessoa que estava ali vendo o observador, ele sabia disso. Eu falei com ele. E ali naquele momento passou muitas coisas na minha cabeça. Só que eu já estava ali. Eu viajei 300 km de moto junto com o meu pai pra gente ir tentar buscar esse sonho. E o meu pai, como um bom pai, me apoiou. Mas ele me disse algumas verdades. Ele falou, cara, você sabe que é muito difícil, mas a gente pode ir. E, enfim. E chegando lá, eu vi que tinha muitos meninos. Muitos meninos estavam muito melhores do que eu. E eu, enfim, respirei fundo e fiz o que eu tinha que fazer. E fiz gol nesse teste. E eu consegui o contato desse observador. Thiago, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado, cara. Obrigado pela sua humildade de ter me escutado naquele momento que você sabia que eu estava tão mal, mas eu tinha um potencial. E é isso que fez o Plim na minha vida. A coragem de enfrentar, a coragem de ir, a coragem de entender. Eu tenho a minha limitação, eu tenho que trabalhar em cima dela. Quando a minha mente dizer não também, eu vou tentar ir mais. Só que se eu ver se não dá, tudo bem. Vamos trabalhar para que isso possa melhorar. Então esse dinheiro que eu tinha para a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha. E a princípio eu ia jogar futebol, mas o meu foco é estudar. Tanto é que eu fui, fiz as aulas de alemão num projeto que eu estava. E eu já estava com uma colocação muito boa depois de 6 meses. E eu comecei a ver que o futebol daria certo. Era possível conseguir mais coisas dentro do futebol e não somente focar no estudar ali na Alemanha, por exemplo. E aí entra uma parte um pouco difícil, que vocês vão entender. Não que seja o momento mais difícil da minha vida, não foi o momento mais difícil da minha vida, só que foi um momento difícil que é legal contar pra vocês. O poder que a nossa mente tem, que o nosso coração tem e principalmente que a nossa fé, que é a confiança em Deus tem. Eu estava na Alemanha e ao final de 6 meses eu recebi uma proposta para vir jogar na Espanha e consequentemente, como tem que ter um visto, eu começaria a estudar. E aí eu recebi essa proposta, me organizei todo e vi que ali seria uma ótima oportunidade de ir para a Espanha, porque aquele projeto no qual eu estava inserido, eu tinha a visão que aquele projeto não ia continuar. E naquele momento eu precisava daquele projeto para continuar. Então, não querendo atacar ninguém desse meio, mas eu estava vendo que aquilo já não ia me trazer o futuro que eu esperava, o futuro que eu tanto precisava. E ali eu terminei uma parte do meu curso de alemão. Se eu não me engano, eu tenho até o B1 ou o A2.
como se fosse um segundo nível, terceiro nível de alemão. E nessa experiência de 6 meses eu pude aprender o poder da gente ter a confiança em nós mesmos muito bem desenvolvida. Com essa oportunidade de estar jogando e estudando aqui na Espanha, que era um país que eu tinha vontade de conhecer, e é um país que eu tinha uma visão que esse país precisam de pessoas, me entendam, não que as pessoas que estão aqui são ruins, muito pelo contrário, mas eu via que eu teria muito mais oportunidade de construir um propósito, debaixo de um propósito, uma meta aqui. E aí eu vim pra Espanha, e a princípio era pra eu ficar ali 3 meses. E aí eu fui pro Brasil, e quando eu tentei voltar pra Espanha, eu fui barrado. Eu tinha a informação de que a entrada do visto que eu tinha pro visto alemão, ele me dava o resguardo de poder entrar e caminhar pela União Europeia sem problema nenhum. E ali foi um momento um pouco de choque, um pouco difícil. Só que Deus estava cuidando de tudo. Em uma oração minha, antes de vir para a Espanha, eu senti uma paz muito grande de tomar esse passo. Porque, gente, você tem uma história construída em um país, para você mudar para outro, perto de conseguir a estabilidade que a gente tanto quer, é muito difícil. Só que nessa oração eu tive a certeza que era para eu fazer isso. E aí, mas nesse momento eu fui pro Brasil e ali esperei algum tempo. E aí eu voltei pra Espanha. Só que quando eu cheguei no aeroporto de Madrid eu fui barrado e esperei ali a princípio 4 horas sentado esperando alguma resposta, e eles não me davam resposta, e eu fui atrás dessa resposta. E eles disseram: não, talvez você não vai poder entrar, tem que fazer uma entrevista. Eu fiz uma entrevista. E aí depois, enfim, foi acontecendo. Eu fiquei retido ali em uma sala da administração durante umas 14 horas, sentado. Comi o que precisava para manter a energia, que era pouco, mas enfim, era o que tinha. E aí depois eu fui movido para outro espaço, porque o meu voo sairia às meia-noite mais ou menos daquele dia de regresso ao Brasil. Essa foi uma experiência um pouco cansativa, mas foi uma experiência que me ensinou muitas coisas, de não fazer as coisas de qualquer jeito, de fazer as coisas com excelência. Não que eu estava fazendo de qualquer jeito também, só que eu fiz de uma forma sem pesquisar tão a fundo uma coisa, porque eu confiei que eu poderia, com simples visto, tá ali e entrar dentro da Espanha. Só que isso foi ao contrário. E aí eu voltei ao Brasil. Imagina só você chegar na casa dos seus pais novamente e dizer: pai, não deu certo, não pude entrar, e ficar todo esse tempo sem se comunicar e tal. E meus pais, a única coisa que eles me disseram foi: cara, ainda bem que você tá aqui, tá tudo bem. E ali foi mais uma chave que virou na minha vida, de procurar me conhecer mais, de me aprimorar mais, que se eu estivesse na Alemanha eu não estaria assim. Eu entraria naquele ciclo vicioso que eu disse pra vocês no começo. E aí eu esperei 6 meses pra poder regressar de novo à Espanha. E aí eu viajei pra São Paulo. Por conta mesmo eu fiz todos os trâmites do meu visto. E aí eu vim pra tão sonhada Espanha. Estou aqui há 1 ano e 6 meses. E uma coisa que eu entendi, uma coisa que eu tenho alinhado e colocado na minha cabeça, que somente aquele que pode mudar a sua história, somente aquele que pode traçar o seu futuro é Deus. E aqui eu aprendi muitas coisas, criei muitos vínculos, muitos laços. E hoje eu estou aqui em um projeto, tenho as minhas responsabilidades. E graças a Deus eu estou bem. Da onde eu saí, eu não cheguei no momento de independência total financeira, mas eu construí caminhos, construí coisas. E hoje eu posso viver tranquilamente aqui, gastando muito pouco. E o que eu quero dizer pra vocês com esse vídeo, com a minha história, é que no momento mais difícil em qual eu estava
entre aspas, encarcerado, porque eu não podia sair. Os policiais não me deixavam sair daquele lugar. Aquele momento parecia o momento que eu ia voltar pra trás e, cara, acabou. Vou ter que voltar e beleza, vou voltar a fazer faculdade. Ou vou começar a trabalhar de novo, porque agora o dinheiro que eu tinha da faculdade se foi, não tenho mais. E hoje eu me vejo aqui. Eu posso me imaginar lá dentro daquela salinha, no momento que eu disse, cara, será? Só que é isso que é o relacionamento com Deus. É isso que é o contato com Deus. É aquele momento que Ele te dá a paz. Ele te tranquiliza e fala, vai dar tudo certo, porque eu cuido de você. Eu fiz as minhas partes, fiz o que eu tinha que fazer e entreguei na mão de Deus. E depois de todos esses anos, o que eu tenho para passar para vocês, eu estou aqui. Hoje eu não tenho as mesmas dificuldades que eu tinha quando eu cheguei. Pude construir laços. Pude construir uma vida estável. Pude construir, estou a passo de dar minha independência financeira total. Se Deus quiser, estou construído para isso. Só que você pode estar nessa situação hoje. O que eu vou fazer da minha vida? Se organize. Busque. Se conheça. Se prepare. Seja um observador. Se visualize lá em cima. E aí o que eu quero mostrar pra vocês. Hoje eu tenho um desafio, que é por fim chegar a níveis maiores no futebol. Hoje eu tenho outros papéis dentro do futebol. Só que eu quero mostrar pra vocês que quando a gente conhece um lugar, quando a gente sabe o que tem que fazer, a gente tem que fazer. E fazendo é possível. E daquela cidadinha, Mirandópolis, no estado de São Paulo, saiu eu. E hoje estou aqui, vivi coisas maravilhosas na minha vida, por Deus. E nesse momento de pandemia que está no Brasil, nós passamos por esse momento. Isso não é fácil. Só que a situação você não pode mudar. O vírus existe, a pandemia existe. E o que a gente pode fazer? Se cuide e vá pra cima. Não pare. A pior pessoa que pode dizer não pro seu sonho é você. Não sou eu e nem o outro. É você. Porque os outros vão falar. Se você faz bem, as pessoas vão falar mal. Se você faz o mal, as pessoas vão falar pior ainda. Mas nós não vivemos em função de pessoas. Vocês entendem? Busque isso em Deus, como eu busquei. Essa identidade, esse compromisso, aprender com Ele. E faça a sua parte. Não deixe que você diga não pra você mesmo. Porque enquanto eu tava preso entre aspas, eu pensei nisso. Só que por um momento. Porque eu aprendi que se eu falo não pro meu próprio sonho, eu sou a pior pessoa que pode estar na minha própria vida. Então eu quero deixar essa mensagem de encorajamento. Campinas até os 3 anos de idade. Isso é pouco. Brasil. A incerteza de viver um futuro incerto. Vocês me entendem? Ou melhor, eu tinha segurança que eu teria um futuro incerto. Só que um salto, um passo que parece ser mais difícil, e mas é onde eu estou, é onde eu estou feliz, e é onde eu estou cumprindo meu propósito, é onde eu vivo e espero muito mais, e eu vou conseguir muito mais, e você também pode. Então eu quero deixar isso pra você. Você que está no Brasil, passando por esse momento, aproveite as coisas pequenas. Aproveite o pouco que você tem nesse momento. Mesmo que seja 2 amigos, um pai, uma mãe, uma avó, o que seja, que seja, ou sua própria presença. Aproveite. Porque a única pessoa que vai estar com você, andando com você a todo momento, vai ser você mesmo. Nós podemos ter pais, nós podemos ter uma esposa, nós podemos ter filhos, mas quem sabe de tudo que está acontecendo aqui
é você e é Deus. Entregue seu caminho para Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Mas confiança em Deus é saber que Ele existe. E ter amor àquele que tudo criou. No link da descrição eu tenho um livro que eu escrevi que deixa isso muito fácil de ser entendido. Tá bom? Pessoal, o vídeo é um pouco longo, mas é um vídeo da história minha. Eu posso contar mais. Você pode acessar o meu Instagram, que eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar também o nick nesse vídeo. E me fazer mais perguntas. Você pode me mandar uma mensagem, que assim que possível eu estar respondendo. E eu preciso da sua ajuda para responder essas perguntas e melhorar o meu canal. Porque eu quero alcançar vidas com isso. Tá ok? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Faça que sua história mude, mas entregue o seu caminho àquele que é o Rei e o Senhor dos caminhos, que é Deus, Jesus. Tá bom, gente? Um abraço. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo.